Bom, vamos lá para mais um dia de estudo. Hoje, dia 28 de maio, são 7 horas da noite, 7h44, 19 horas. A gente está no horário de verão aqui, então são 5 horas em comparação com o Brasil, então ainda está de dia, né? Escurecendo mais tarde. Eu não consegui sentar mais cedo aqui, porém já faz uns 40 minutos que eu estou aqui, tentando focar no que está acontecendo, as últimas notícias, né? Hoje o mercado abriu até que com bastante volatilidade por causa das últimas notícias, né? Então eu acompanho aqui pelo calendário econômico as notícias que teve hoje, né? Então veio bastante mista, né? Pedidos contínuos por seguro-desemprego, as principais que são 3 estrelas são núcleo de índice de preço, PIB dos Estados Unidos, né, que veio negativo, né? Tá com 1,6. Vamos ver o que está falando aqui, ó. Os números podem ser muito voláteis de trimestre para trimestre. Valores superiores ao esperado devem ser considerados como positivo para o dólar, enquanto valores inferiores aos esperados devem ser considerados como negativo para o dólar. Bom, deixa eu só fazer um adendo aqui sobre o que eu estava falando. A gente pode ver aqui que o resultado do atual, né, que saiu essa semana sobre o produto interno bruto dos Estados Unidos veio abaixo do esperado. Então ele saiu em vermelho. Mas não é que por estar vermelho que a economia desacelerou. Então funciona assim. Uma dica aqui. Quando a gente está observando a, a projeção dos dados, aguardando a notícia sair, a gente tem que levar em consideração o anterior, né? Como é trimestral, de 3 meses atrás, foi a evolução do PIB foi de 0,5%. Então, eles fazem uns cálculos e estima uma projeção, onde saiu 2% que a gente consegue ver aqui. E até o momento da notícia não tinha nada aqui. Então, a gente não pode se atrapalhar na leitura e observar que saiu vermelho e saiu negativo, né? Não é bem assim. E, na verdade, esse vermelho, o site da Invest ele coloca porque foi abaixo da projeção, foi abaixo do cálculo, né? Então, os investidores, eles fizeram um cálculo, eles, causa uma frustração, né? Porque a economia desacelerou um pouco, porque pela expectativa era para estar em 2%, só que ela ainda aí ela caiu para 1,6, mas ela está 3 vezes acima da projeção do trimestre passado. Então, o que significa? Isso é positivo, né? Então não podemos julgar porque saiu aqui em vermelho que a economia, ou seja, o dólar vai cair, né? Ou o dólar vai subir. Não é bem assim. Então isso a gente tem que colocar em mente para não tomar uma iniciativa baseada na notícia. Então, às vezes você pensa assim, tem um pouco segundo. Eu falo isso porque eu agi assim. Saiu notícia, putz, saiu vermelho ali. É mais fácil, né? A gente vê aqui as cores, né? Julga pela cor. Ó, tá ruim, tá vermelho. Mas não é. Saiu vermelho, mas o impacto ainda é positivo, certo? Então é só isso que eu queria mostrar aqui. Então hoje teve bastante coisa. É diferente quando sai uma notícia só, isolada, né? Então a gente consegue prever mais. Como saiu uma enxurrada de notícia, o mercado depois segue uma sequência. Então, e fora essas notícias internas de seguro-desemprego, como está a economia, isso que aquilo, a gente tem um fator também, o maior agravante hoje que segura a alta, né, e faz acontecer as quedas violentas, é relacionado ao petróleo, né, que é o acordo do Irã com os Estados Unidos. Aparentemente, esse acordo já está acontecendo, né, já foi aqui, ó,
Estou aqui no site da Axios, faz a cobertura, ele fala sobre o mundo também, mas ele foca bastante em Washington, então ele trouxe para nós aqui a seguinte informação. É exclusivo, Estados Unidos e Irã chegam a um acordo, mas precisam de aprovação final de Trump. Então, assim, isso já impactou positivamente, o petróleo já caiu, né? Ele teve uma queda bem interessante aqui, ó, deixa eu ver, hoje 28, certo? Então, 28 começou aqui, ó. Então ele saiu, desde o início do dia, ele saiu de 92 e agora está trabalhando, chegou a 87, né, o barril, e agora está trabalhando a 89. Né? Depois dessa queda toda, ele está tendo um ajustezinho para cima ali. E isso já meio que diminuiu um pouquinho a curva de juros, né? O yield de 10 anos ele caiu consideravelmente, porque ele estava 4,50, 4,5, né? 4,521, próximo ali a máxima ali do dia. Depois e agora ele está trabalhando aqui na 4,449. Então quase 4,45, né? E isso já alivia um pouco, né? E o que tem também que ajudou bastante foi a empresa da Microsoft. Ela teve uma alta bem interessante aqui. Depois eu vou pesquisar para saber o que aconteceu. Que ela acabou puxando a Nasdaq junto, né? E pela reação em cadeia acabou puxando a SP500 também. A Nvidia tá, depois dessa queda toda, ela está respirando um pouco positivamente, mas está segurando dentro ali de, um, de uma região ali de 230, né? Um pouco acima entre a 38,2 e 50 da Fibonacci, né? Ela está bem mais ou menos no meio ali. Então, a RSI está apontado para cima. Enfim, mercado altista, né? Tá bem otimista com as últimas informações. Eu mais cedo tinha colocado uma ordem de venda, mesmo sabendo que seria contra a tendência, mas acima de uma zona de liquidez. Então eu vou deixar minha ordem aqui após essa alta. Ó, meu filho já está querendo atenção já. Após essa alta, eu acredito que o preço possa respirar um pouco, até porque os institucionais fazerem algumas realizações e poder manipular o preço, porque se sair a notícia que realmente o acordo foi efetivado, o Trump assinou o papel memorando, o preço já tenha feito uma precificação antes de subir. Eu posso estar errado, às vezes ele pode subir direto, ele pode pegar meu stop. Como o mercado tende a gostar de números redondos, o meu stop está acima de uma zona de 7.600. Pouca coisa. Mas é o meu stop ali, limite do dia, né? E eu tinha feito a entrada um pouco mais cedo, um pouco mais abaixo. Já era para eu ter pego, só que eu estaria passando apertado agora. Eu subi um pouco mais, justamente para o meu stop ficar acima da região ali de número fechado, né? Só que eu vejo que a Microsoft ela está subindo bem, ela pode encontrar uma resistência agora, ou simplesmente esse fato de ter deixado esse pavio grande foi feito um pullback nessa região e ela pode continuar a subir, ou ela pode encontrar uma resistência nesse ponto e voltar a cair um pouco, né? O que ajudaria a, a minha operação, já que a Nvidia, caramba, a Nvidia acabou de dar um pulo para cima aqui. Então assim, eu sinto que
que eu tô contra a tendência, mas ao mesmo tempo eu tô em cima de um ponto que tem liquidez. Então eu prefiro acreditar que o preço ele vai respirar um pouco depois dessa pernada de alta e eu consiga bater minha meta assim. Depois, vamos dizer que eu consiga efetivar essa minha entrada e ela me pague alguns pontos. Depois que ela fizer uma correção, eu quero fazer uma entrada comprado, né, esperando a... Lógico que eu vou esperar mais notícias, né? Mas eu quero me posicionar numa região mais barata. Então agora eu estou vendido numa região super cara, né? Então se o preço subir mais, tudo bem, eu aceitei isso, né? Mas eu estou vendido caro. E depois eu quero entrar comprado numa região barata para eu acabar, se eu tiver sorte, né? O preço acabar subindo e eu pegar uma tendência mais limpa de alta. Porque eu perdi essa tendência de alta no começo do dia, né? Na abertura do mercado americano. E, enfim, várias vezes aconteceu isso, de eu não conseguir estar no horário correto aqui, mas eu tento estar aqui sempre que eu posso, né? Inclusive, já não é a quarta nem quinta vez já que eu tô dormindo tarde pra caramba pra poder ficar analisando algumas coisas, sabe? Até mesmo pra eu poder subir esses vídeos que eu gravo aqui do meu estudo, né? Da minha evolução. Isso toma bastante tempo da gente, né? E ontem eu fui dormir 2 e pouco da manhã, quase 3 horas de novo. Porque, por incrível que pareça, quando você está focado, você está com objetivo, você fica vendo, escrevendo. Quando você olha pro relógio, cara, já o tempo se passa muito rápido. Porque você fica praticamente, eu fico praticamente o dia inteiro pensando em sentar aqui. Eu só penso em fazer isso daqui, porque isso só depende de mim. Eu quero virar a chave, eu quero mudar de vida, eu quero ter uma liberdade financeira para poder ficar mais tempo com meu filho, né? Com a minha família. Então, se eu diminuir essa pressão em cima de mim, eu nunca vou conseguir concluir meu objetivo, né? Então eu preciso me esforçar sempre, eu preciso superar o meu limite sempre. Então eu não posso deixar de fazer outras coisas na minha vida, mas eu sei também que eu não posso ficar sendo privado do sono. Mas eu consigo, mas eu preciso fazer isso. Senão a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum sem sacrifício, né? E eu quero sentir o sabor da vitória lá na frente e olhar para trás e falar assim, caramba, para eu conseguir chegar aonde eu cheguei, visando lá na frente, eu tive que sacrificar bastante coisa, né? Saída com os amigos, até mesmo um tempinho que eu poderia ter ficado mais com meu filho, mas eu tive que colocar na minha cabeça, se dou aqui mais um pouco que vai valer a pena, né? Porque eu sei aonde eu posso chegar com isso. Então, mas eu não vou negar que é difícil, cara, é difícil, difícil. Né? Eu tô cansado e a gente sabe que para fazer um day trade, analisar, você estando bem, com uma rotina de sono saudável, comendo uma boa comida, descansando, já é o seu cérebro trabalha de uma maneira muito assim frenética, então isso te suga energia. Aí você vem já cansado estudar, isso pesa muito mais. Então eu tento controlar, ter um equilíbrio ali e entender até onde eu posso ir. Lógico também que eu não vou ficar varado, sabe, naquela frenesi de não, eu tenho que isso, que aquilo, não. Eu estou me controlando, eu tenho um bom senso de saber até onde eu posso ir. E, e eu entendo que esse cenário de acordo dos Estados Unidos, né, dessas notícias de impacto de inflação, petróleo, isso me deixa muito animado, cara. Então eu quero estar presente, eu quero estar acompanhando, porque isso que está acontecendo é histórico. E estar presenciando isso, operando, para mim, nossa, é uma honra. E isso me estimula a crescer mais, né? E mesmo eu falando sobre esse sacrifício todo, eu ainda continuo, né? Eu continuo. Hoje eu não vou negar, eu fiquei bem triste de não poder sentar aqui, né?
que é triste, né? Triste é tipo, fiquei pensando, né? Caramba, olha o que aconteceu, eu poderia ter feito uma entrada aqui, ah, sabe? Eu queria ter mais tempo para puxar, porque hoje o calendário econômico saiu com muitas notícias relevantes ali. E eu gosto de pegar as notícias, destrinchar elas, entender o que cada uma quer dizer em relação ao mercado, quais são as possíveis movimentações que pode acontecer se o resultado vier acima do esperado da projeção, se vier abaixo. Então eu vou fazendo uns arquivinhos, vou imprimindo, né, meus relatórios. Eu faço o relatório digital, escrevendo, só que eu também faço escrito, né? Eu tenho bastante caderno aqui, ó, que eu gosto de escrever, ó. Então, tudo isso, tudo isso é escrito à mão, ó. Isso aqui é de 2024 ainda, mas eu tenho um caderno desse ano. Então, tem esse caderno, tem um bloco de anotação aqui, ó. Então, cara, é praticamente uma faculdade. E, sabe, você tem que se esforçar um pouquinho por dia, porque se fosse só eu colocar uma mochila nas costas e ir para uma faculdade ou algum curso, eu não teria problema ah, de interferência externa aqui, né? Tipo em casa, criança chorando, tem que fazer comida, tem que sair para algum lugar. Na escola eu só estaria focado em estudar. Bom, agora eu vou estudar e enfim, então eu vou ficar 4, 5 horas estudando e, puta, minha evolução seria perfeita. Mas não é assim como a gente quer, né? Então, quando a gente perde tempo na vida, quando seu pai fala pra você assim, estuda enquanto você tem tempo, e a gente não percebe o impacto disso no futuro, cara. A gente só quer viver o momento, né? A gente fica deslumbrado com o que é agora, né? Pô, meus amigos vão lá pra baladinha cheia de gatinha, né? Tal. Então eu vou lá, eu não vou me esforçar agora. Pra quê? Vou ser o bobão, né? Não vou curtir. Preciso fazer o network lá com os caras. Só que isso vai pesar lá na frente. E foi o que eu fazia. Eu deixava de sair, não. Não deixava de sair. Eu saía, ficava na rua, ficava soltando pipa, ficava conversando e acabei me prejudicando hoje. Então, eu, graças a Deus, consegui me profissionalizar, sou mecânico de manutenção, consegui fazer um curso técnico, mas não atuo mais na área por estar morando aqui na Polônia. Então, e desde lá, desde 2021, eu venho estudando isso. E quando eu vejo outras pessoas mais à frente falando que é difícil, isso, que aquilo, eu sinto na pele realmente que a pessoa passou. Só que eu não vou desistir. Eu vou continuar até mesmo que demore 10 anos. Bom, se eu já tenho 5, então falta mais 5. Tá tudo bem, não tem problema. A informação não é perdida, né? Então eu sei que eu estou melhorando cada dia um pouquinho. Eu consigo me ver lá na frente se eu continuar, né? Eu só não posso parar de remar no meio do negócio. Então a minha lição hoje é o que? Mesmo cansado, mesmo exausto, com criança em casa, sabe? Isso me dói porque eu não gosto de ficar ausente para ele, que ele tá me chamando. Eu não gosto disso, eu gosto de estar ali. Oi, filhão, o que tá acontecendo? Vamos brincar, vamos isso que aquilo. Mas eu sei que ele não tá sozinho, tá? Ele tem gente lá. Mas eu sei que o esforço vai valer a pena, então eu preciso controlar isso. Eu preciso ser pai um pouco, eu preciso investir no meu intelectual também, né? Enfim, então o intelectual, o físico, né? Eu gostava muito de ir para academia, hoje não consigo mais porque acabei machucando meu braço e aqui na Polônia também a situação tá meio corrido para mim, então o que eu consigo focar agora é nos estudos, né? Então eu estou aproveitando esse momento para esticar ao máximo o meu horário, inclusive tirar o horário de sono, né? Hoje eu tive que dormir um pouco na parte da manhã, porque eu estava bem cansado.
E, enfim, todo mundo vai passar por isso se não aproveitar a oportunidade quando é um adolescente, né? Então, sei lá quantos anos você tem e tá assistindo esse vídeo, cara, esquece balada, esquece essas coisas, cara. Isso aí é só pra te desviar do caminho. É mais fácil você se sacrificar agora e se tornar alguém e depois você ir pra balada com dinheiro do que agora você deixar de estudar, pedir dinheiro pro seu pai, igual eu fazia, pra eu curtir a balada. Então eu ficava naquela uma que tipo um, uma coisa, sabe, sem pensar. Então vale a pena sacrificar para você se formar. E outra, vai chegar um certo ponto da sua vida, se você não estudar, né, se você não se formar em alguma coisa, você vai ver aqueles amigos que você tinha na adolescência se formar, tá ganhando a vida, tá voando, tá decolando, e você lá. E você não pode nem ao menos, tipo, você nem pode ficar se sentindo culpado, cara, porque simplesmente está vivendo, né? Você tem que errar para aprender, mas sempre tem que acordar, nunca é tarde para acordar. Então os nossos pais sentiram isso e eles alertaram a gente, né? Olha, estuda enquanto é tempo, porque depois vai ficar difícil. Então para eu estudar hoje com a minha rotina que eu tenho, já adulto, é muito difícil, cara. Eu tô ralando, sabe? Então a diversão que eu adiantei quando eu era mais novo, hoje eu pago o preço por não ter estudado. E eu tenho que estudar agora, né? Não é relacionado à minha profissão, mas é uma coisa que vai me garantir um futuro melhor daqui 5, 10 anos. Então eu tô focado nisso. Então, assim, vamos fazer nossa parte, né? Eu, agora são 8 horas, o preço está trabalhando bem próximo à minha ordem ali, ele está mostrando uma pequena exaustão ali, até a curva do RSI ela está se alinhando, ele não está mais apontada para cima, mas a gente sabe que não é só o SP500 que tá fazendo essa movimentação, as empresas, né? E tem interferência da Microsoft, da Nvidia, do dólar e petróleo. Então, eu acredito que a minha ordem pode ser acionada e eu acredito também que eu posso ser estopado porque eu estou contra a tendência, eu estou contra a minha ideologia, não é ideologia, mas estou contra os meus princípios de entrada aqui, porque acima da VWAP média móvel eu gosto de trabalhar compra. E nesse momento eu estou trabalhando venda. Mas por que, que eu estou trabalhando venda nesse ponto? Porque está caro, eu estou num ponto bom para ser vendido, mas eu estou contra a tendência. Mas eu estou acima de um topo, onde tem bastante liquidez, né? Então o preço ele pode trabalhar, os players eles gostam dessas regiões para capturar liquidez para depois voltar a seguir seu rumo. Então vamos esperar aqui, se a minha ordem for acionada, eu volto registrando algumas coisas, a gente bate mais um papo e vamos ver. Só que agora tem baixa volatilidade, né? Acabou de fazer o fechamento de uma hora de vela, né? Então são 8 horas, então daqui a pouco a gente consegue registrar mais alguma coisa. Bom, voltei aqui depois de um tempo só para ver como é que estava rolando a nossa ordem que eu tinha pregoado. O preço incrível, né? Eu não mexi na ordem, mas olha onde é que ela tá. Ela quase encostou na minha ordem, ó. Quase pegou. Então tomara que ela não caia agora, né? Mas eu acho difícil ela cair. Eu acredito muito que ela vai dar continuidade nessa alta. Pelo que eu tô vendo aqui, ela tô realmente contra a tendência de alta, né? Mas é aquilo, isso é um topo de liquidez aqui, só que o preço está trabalhando muito ali, está espremendo muito. Então não necessariamente precisa fazer um pullback ali, um retorno à região ali de 50% dessa última alta para voltar a subir. E por pouco, impressionante que minha ordem, impressionante, cara. Eu tava crente que ia pegar. Olha que bizarro.
Tomara que ela não faça um movimento ao contrário agora. Porque, tipo, ela cai e não pegou minha ordem. Então a gente corre esse risco, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos outros gráficos. O que estava puxando mais era a Microsoft, né? Ela teve uma alta, mas ela respeitou uma resistência lá em cima. E sem novidade, né? Ela não rompeu, respeitou essa região. É uma região aparentemente difícil para ela passar agora. A, a Nvidia ela teve uma alta, no meu entender ela está fazendo um pullback agora, possivelmente pode ser um pullback de alta, na região que era difícil dela passar. Eu vou até mostrar aqui. Então a gente ficou esperto nesse ponto, que era um ponto importante de suporte. Ela trabalhou, não teve força suficiente para romper, né? Rejeitou, caiu e agora ela rompeu, agora ela voltou para fazer o pullback e respeitou aqui. Então isso me mostra que a minha SP500, ó, essa aqui é a Nasdaq, lateralizando também para voltar a subir. Então eu acredito que eu deva sair dessa operação. Eu vou sair dessa operação aqui, porque eu acho que essa alta ela pode continuar devido ao padrão que está se formando aqui na Nvidia. Então a Nvidia, como ela está mostrando que pode entrar mais fôlego de alta e buscar novas regiões, aqui próximo ao 217, eu acredito que ela vai puxar a Nasdaq para fazer novos topos e SP500 também. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso que o preço volte para eu pegar um ponto mais barato e comprar. Eu lembro que a gente sempre conversa sobre vender caro e comprar barato. Então, é esse caso agora. Só que se a gente pensar assim, se vai vir uma demanda forte através da impulsionada pela notícia de que o acordo realmente foi aceito, o Trump assinou, o mercado pode subir instantaneamente. Tipo, essa acumulação, o que ela faz? Ela induz a gente a criar vendas em cima, onde a minha ordem estava. Só que eu coloquei o stop mais acima, só que tem stop mais baixo que o meu. Então o preço ele pode vir pegar e acabar descendo antes de subir, ou como ele pode subir de vez, porque também tem stop abaixo de pessoas esperando já essa alta, né? Então, assim, eu fiquei apreensivo agora porque eu percebi um padrão aqui na Nvidia. Agora, é o seguinte, se a Nvidia ela romper para baixo dessa linha aqui, que eu considero como uma região de resistência, ela romper para baixo, isso mostra que ela está perdendo a sua força de alta. Nesse momento, o RSI está para baixo de 50, ele está entre a linha de 50 ali, 48,9 para ser mais exato. Falta 11 minutos para esse fechamento dessa vela de 15 minutos. Então, se essa vela, se esse candle aqui, ele fechar próximo a essa linha, que é praticamente quase o corpo da vela anterior, essa última velinha verde, né? Se esse candle aqui fechar negativo, ele praticamente está anulando essa alta. Vamos dizer que ele está deixando novos contratos e mostrando que o preço vendedor está voltando com mais força. E que isso mostra para mim que o preço pode trabalhar mais para baixo. Olhando só gráfico, sem analisar juros, sem nada disso. Então, esse padrão, eu já vou ficar esperto o que pode acontecer no fechamento de vela daqui 10 minutos. A Microsoft, que estava puxando bastante, ela encontrou uma região de resistência mais acima, ela criou uma região de resistência. Essa resistência ela foi respeitada por ela mesma, isso me mostra que é uma região difícil dela passar nesse momento, né, sem fazer uma correção. Só que
a demanda ela está alta, então a gente percebe que o RSI também está trabalhando ali no 64. Isso mostra que a tendência ela ainda continua de alta. A gente vê uma acumulação acontecendo aqui, só que superando topos e fundos cada vez mais ascendentes, né? Porém, ela manteve um teto, ou seja, ela vai começar a vir fundos cada vez menores, mantendo o seu teto, vai acumulando, acumulando até ela explodir para cima. Quando ela explode, ela pode fazer um pullback de novo para dar continuidade para cima. Então, isso vai ser decisivo. Então eu estou tentando achar um meio termo aqui agora, mas eu acredito que eu preciso de uma oportunidade de fazer uma compra aqui, né? Eu preciso fazer uma compra aqui, eu preciso que o preço chegue mais abaixo. O ideal seria eu comprar na região aqui de 7.560, né? Seria o ideal. O preço trabalhou bastante, é uma região forte para ela, para ela trabalhar. Ao mesmo tempo eu estou dividido, né? Então eu sei que no SP500 o preço está trabalhando acima da VWAP, acima da média móvel, só que elas estão começando a apontar para cima. O RSI está na faixa de 70 agora, mostra uma continuidade na tendência de alta. Ele não está nem sobrecomprado ainda. Apesar que essa região de 80 no gráfico de 15 minutos do RSI, ela é respeitada. E levando em consideração que ela está muito esticada, acima de um topo que tecnicamente a gente pode considerar como tem liquidez aqui em cima, me faz pensar numa venda. Então eu não sei o que eu levo em consideração agora. Então talvez eu possa esperar, controlar minha ansiedade, porque eu já estou controlando mais ou menos, controlar minha ansiedade para tentar fazer uma venda. Lembrando que agora, daqui a pouco o mercado vai fechar. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente tem mais 2 horas. Né? O mercado ele pode continuar essa alta para depois fazer uma leve queda, né? Mas o volume ele ainda está alto, mesmo nesse horário, está tendo uma movimentação, ela está sendo impulsionada pela Nvidia e pela Microsoft. Apesar da Microsoft agora estar fazendo uma pequena realização, só que eu estou percebendo aqui que está existindo uma correlação entre as duas agora, Nvidia e Microsoft. Eu vou tentar ampliar aqui para a gente conseguir ver melhor. Tá vendo essa vela aqui? Se essa vela aqui engolfar aqui, fechar abaixo dela, falta 6 minutos, isso aqui vai mudar de característica para mim, vai me mostrar que o preço pode estar fazendo uma correção. Também, mesma coisa a Nvidia. Então, quem está puxando quem aqui? Eu acredito que seja a Microsoft ainda. Então, baseado nisso, eu consigo já fazer uma previsão e eu estou olhando aqui o Nasdaq, ela está fazendo fundos, topos um pouco menores do que os anteriores e fundos cada vez menores se essa vela fechar aqui. Então isso me mostra que está perdendo força na sua alta, existe sim liquidez aqui em cima desse topo, né? E o SP500 naquela situação que a gente se encontra, né? Ou seja, eu queria que ele subisse mais um pouco. Se ele subisse mais um pouco pela reação própria dele mesmo, de acordo com dólar, volatilidade de dólar e petróleo, lembra que o SP500 ele trabalha mais pesado do que Nasdaq e Nvidia. Então ele tem sua movimentação própria, mas ele também acompanha a movimentação dessas empresas de tecnologia. Então se
esperar, ter mais calma, esperar o preço da SP500 subir mais um pouco e esses padrões da Nvidia e Microsoft fecharem aonde eu estou imaginando que ele pode fechar, eu vou fazer uma venda lá no SP500 outra vez e vou deixar, e talvez eu saia antes do mercado abrir, antes do mercado fechar, porque senão vou ficar Deus dará na madrugada, né? Eu não sei o que pode acontecer, de repente sai a notícia na madrugada positiva, eu vou tomar um stop, sabe, sendo que eu poderia ter ficado mais esperto, né? Então é um risco que eu ainda estou correndo. Então agora são 9 horas e 55 minutos, né? Então, assim, não era para eu estar operando, mas eu estou fazendo uma análise aqui e eu estou estudando ao vivo, né? Estou fazendo aqui com erros e acertos numa conta real. E eu preciso testar o campo, eu preciso saber o que, que eu posso, o que, que eu não posso. Então, assim, vamos ver. Se essa vela aqui quebrar essa estrutura que o Microsoft criou, aí eu sei que realmente eu devo fazer uma realização, uma compra lá, porque nem toda alta ela tem que fazer um pullback mais profundo, né? Principalmente numa situação dessa que ela está segurando bastante, né? Está criando força, acumulando mais capital para poder subir. 3 minutos para o fechamento. Ah, vamos ver. Vamos ver. Preço trabalhando justamente aonde eu tinha pregoado a minha primeira ordem do dia. 7.580, número redondo. Eu tô pronto para fazer uma venda a mercado. Só preciso que esse Kindle agora da Microsoft me confirme isso, né? Eu acredito que ela precisa fazer uma correção antes de retomar a sua alta amanhã, né? Quando o mercado reabrir de novo. Então, nesse finalzinho de time de mercado aberto, eu estou inclinado a fazer uma venda realmente ali. Só que algumas coisas me fazem pensar que eu estou errado. Então, eu sempre vou encontrar isso, né? Umas duas vozinhas na minha cabeça ali. Faz, não, não faz. Aí eu tenho que achar um equilíbrio entre as duas ali e me direcionar melhor. Eu sei que o mercado tem tendência de alta. Eu sei que eu preciso comprar, vou colocar uma ordem de compra numa área mais barata, né? Só que eu não quero trabalhar compra aqui no topo, né? O preço ele não fez um pullback nessa linha aqui de 100% da FIBO, né? Que era o topo, a lógica, agora ela fez um novo topo. Eu não movi a minha linha ainda porque ela não caracterizou um topo válido para mim, para eu mover esse 100% lá para cima. Então eu preciso que ela me mostre que isso é um topo válido para eu subir minha Fibonacci para lá, que é uma Fibonacci exponencial, para eu saber até onde o preço pode ir, né? Então, faltando 1 minuto. Então aqui ela já parou de andar junto, né? Aqui a Microsoft está fazendo um padrão agora de alta. Não é um padrão de alta, um candle mais forte, de força, né? Conforme o RSI está mostrando a nossa tendência. A Nvidia também tá recusando romper essa... Tá validando realmente esse pullback na região aqui de suporte. E talvez na próxima vela o mercado ele ainda continue subindo mais. Só que no SP500 ainda não foi realizado o pullback na linha de 100%, então ele precisa fazer isso. Então o ideal seria eu comprar aqui, né?
colocar uma ordem de compra aqui. Não há mercado lá em cima, então poderia vender mais acima e ficar esperto nessa região para talvez sair, né? Porque ela pode só fazer esse pullback e subir e contra a minha operação, então seria um scalp contra a tendência, um scalp curto. Ó, a volatilidade acabou de fechar, 10 horas, abriu uma vela de 1 hora, né? No início dela, então a volatilidade é um pouco mais forte. Acho que ela pode cair um pouco, mas vai deixar um pavio grande e voltar a subir para tentar encostar nesse número redondo que é 7.600. Então, gráfico de 1 hora. Microsoft. Nasdaq. Acho que o mercado vai começar a se esticar de novo. Além disso, também cobrimos movimentação na Europa. Ok. Gosto muito desse canal. Epoch Times. É por aqui que eu acompanho as notícias do Trump, né? Tradução simultânea, isso é muito interessante. Então eu tô agora nesse momento, tô aguardando essa movimentação aqui. Vamos jogar para um gráfico maior de 4 horas. Ela pode sim continuar subindo porque é uma tendência de alta, né? Mas ela também pode fazer uma correção. Não tem como saber. Talvez eu não faça nada agora e amanhã e hoje eu só fiz uma leitura e sem entrada não me deu uma oportunidade clara, né? Talvez uma única entrada mais na parte da manhã, da tarde, né? Entrar comprado, mas nesse momento tá difícil saber, até porque o mercado tá bem esticado agora. Bom, eu vou encerrar por hoje. Se eu vou continuar aqui, mas se eu identificar alguma coisa e for fazer uma entrada, aí eu volto a gravar. Mas até o momento não tenho muita coisa para fazer aqui não. Inclusive eu acho que Microsoft e Nvidia já parou por hoje, né? É. Então é isso. Então é isso. Até o momento sem entrada hoje.